esse lado não ficção e aquele lado ficção. E de uns 15 anos para cá, eu quase que só utilizo esse lado da biblioteca. Qual foi a última ficção que você leu? Eu voltei a ler ficção, assim, como fazia o meu Roland Barthes, assim, o Barthes de dia estudava coisas que ele considerava chatas, assim, ou pro trabalho, não necessariamente chato, pro trabalho, e à noite ele reservava ao prazer. Então, de noite, eu voltei a ler romance, assim. Eu destacaria, por exemplo, de literatura contemporânea, uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos, de um autor, se não me engano, ele é piauiense. Outro livro interessante de literatura contemporânea que eu li recentemente é esse livro do Sartre. É um livro que sinaliza para a literatura de uma maneira muito ambiciosa, um livro excelente, embora um pouco irregular. Às vezes o tom demasiadamente literário me incomoda um pouco, não faz tanto o meu estilo. Aqui a gente tem a Natácia Martin também, né? Ficou mais conhecida pelo Escute as Feras, que é um livraço, né? Guerra e Paz e a obra do Proust são duas das obras mais importantes da minha vida, assim. Guerra e Paz por uma razão muito curiosa. Enquanto eu lia Guerra e Paz, eu tive um episódio psíquico, que é o único episódio psíquico que eu tive que eu não faço ideia do que aconteceu comigo, assim. Eu tive talvez uma depressão, mas quando eu falo a palavra depressão, é na verdade só para escolher um significante que parece nomear alguma coisa que não se parecia com nada. Eu tinha alguns episódios assim de tristeza súbita, algumas ideações de morte, não de suicídio, mas de morte. E uma hipótese charmosa que surgiu na época foi que isso era efeito do Guerra e Paz, entendeu? Para o romance, pelo menos o romance realista, a capacidade de a literatura representar uma realidade tão forte a ponto de competir com a realidade propriamente real é um critério máximo de avaliação da literatura. E, bom, nesse crivo Tolstói passa com absoluto louvor e Guerra e Paz você é realmente transportado para aquele universo. Como o livro é muito longo, você fica meses em contato com aquela outra realidade e talvez o que tenha me acontecido tenha sido a força desse livro em mim, assim. Em poesia, Arnaldo Antunes para mim é talvez o maior artista brasileiro dos anos 90 em diante. Artista, lida com várias linguagens, uma pessoa inteligentíssima. Antônio Cícero, que eu tenho a honra de dizer que foi meu grande amigo. E eu nem posso falar muito, senão eu me emociono. E o Canaã Ferraz, também é meu grande amigo pessoal. Toda vez que eu leio o Canaã, eu tenho a sensação de que ele leva a língua portuguesa para um lugar assim humilhante. O último livro dele é esse Raio, um livraço, né? Por alguma razão, meu pai e minha mãe gostavam de ler, assim, não são professores universitários, mas meu pai gosta de ler. Então nós, diferentemente da canção do Caetano, nós tínhamos livros em casa. E num momento muito crucial, decisivo da minha vida, eu peguei livros de poesia. Foi um momento muito difícil da minha vida, por razões que não caberia falar aqui. No meio disso eu sofri um acidente que me deixou 6 meses sem andar. 1 mês hospitalizado, mais 2 meses na cama, mais 3 meses de muleta. E nessa época eu passei por um processo assim, que no vocabulário cristão, ou no vocabulário antigo, a gente poderia chamar de uma espécie de ascese. Eu renunciei ao eu que eu era, à minha vida mundana e a tudo aquilo que me enfraquecia e mergulhei nos livros. Eu já tinha, antes do acidente, eu estava começando uma relação desejante com a literatura. Desejante significa fora das obrigações escolares, né? Então, eu com 15 anos, eu devia ser uma figura cômica. Eu andava para cima e para baixo com um exemplar de Crime e Castigo, essas coisas assim. E aí sofri o acidente aos 16, eu acho. E aí, de alguma maneira, eu intuí, mais do que pensei programaticamente,
que eu deveria fazer um movimento ascético. E essas condições quem me deu foram os livros. E eu saio desse processo com um livro de poemas muito curioso, que é um livro chamado Florestado. É um livro que eu considero renegado, porque eu publiquei muito jovem. Eu não deveria ter publicado tão cedo. Os meus 3 livros de poesia são ruins, e com um vocabulário meio simbolista, meio parnasiano, meio romântico. Tudo errado, tudo errado. E esses livros são renegados ao ponto de você não guardar, então você não tem exemplares desses livros? Eu acho que eu não tenho. Essa estante aqui é dos meus livros, né, que eu publiquei. E até você me fazer a pergunta que você fez há pouco, eu realmente não tinha me dado conta de que não tem esses livros renegados. Eu acho que eu não tenho, assim, para você ver a profundidade do recalque, né? Assim, eu não gosto deles. Teve uma época que eu esbarrava com eles eventualmente na casa de alguns amigos ou em algum sebo. Se quiser garimpar no sebo, quais são os títulos? Eu não vou falar os títulos, porque eu tenho amigos que são suficientemente sacanas para irem na estante virtual, comprarem e fazerem um post ou alguma coisa assim, entendeu? Antônio Risério é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX e XXI, dos últimos 40 anos da vida brasileira. Tem uma obra muito grande. E nos últimos anos, o Antônio Risério se tornou um intelectual muito controverso, sobretudo por conta das posições dele relativas à questão racial. E no momento em que ele estava mais ostracizado, isolado e apanhando às vezes de forma muito covarde, né? Porque nas redes sociais surgiu essa forma de crítica, que é uma crítica de manada. Eu nunca deixei de tratar da sua obra. E agora o Antônio Risério acabou de lançar esse livro, Pelé, o Negão Planetário, ainda não o li, mas fui surpreendido por uma dedicatória a mim, para Francisco Bosco, pelo espírito crítico dialógico e pela solidariedade corajosa, num momento em que amigos, entre aspas, que se diziam amigos, preferiram silenciar ou sumir. O campo progressista está com um problema sério com a demagogia. Tem muito intelectual que está viciado em identificar o que o campo deseja ouvir e falar apenas o que o campo deseja ouvir. Eu conheço muito intelectual progressista que pensa uma coisa em privado e pensa outra coisa publicamente porque tem medo de apanhar, né? Então isso tem sido um comportamento geral. Quem não tinha medo de apanhar e que eu infelizmente não pude conhecer pessoalmente, mas que é um dos intelectuais mais importantes para mim, é o Contardo Caligares. Essa é uma história curiosa, assim. Quando eu lancei o meu livro A Vítima Tem Sempre Razão, que foi o momento em que eu mais apanhei na vida, por razões injustas, a começar pelo título. Se eu fosse publicar esse livro de novo, a única coisa que eu faria questão era publicar com o mesmo título. A máxima, a vítima tem sempre razão, é um absurdo que fere os princípios básicos da justiça e que só pode ser aceita como máxima num momento que foi um momento de imposição de alguma coisa que, para se afirmar, não poderia trabalhar com nuances. Eu entendo. Muitas vezes, para você conseguir abrir um caminho, você tem que chutar a porta. Foi o que aconteceu naquele momento. Mas eu considero também que é trabalho do intelectual restaurar a complexidade das coisas a todo momento. Existe uma diferença entre o intelectual e o militante. O intelectual, em determinados momentos, pode se tornar militante. Eu, por exemplo, fiz parte do governo Dilma, com orgulho. Naquele momento, eu considero que eu deixei de ser intelectual, porque eu tinha um compromisso com o governo, que eu não poderia criticar. Um militante é alguém, como o próprio nome sugere, né, que vem de militar, né, tem que trabalhar em formação organizada e coesa, porque a sua função é transformar uma determinada perspectiva política em realidade. Então, para isso, você tem que agir em bloco. Enquanto que o intelectual, a sua função é precisamente a de evitar que os blocos de ideias gerem movimentos autoritários. O intelectual ele tem que cavar buracos. Buraco era uma palavra fundamental ao Contardo Caligares, né? O Contardo dizia que só gostava de bibliotecas que tinham buracos. Né? Buraco significa não deixar nada ser todo. As coisas que viram todo, elas são muito perigosas. E esse livro, A Vítima Tem Sempre Razão, foi um livro pouco lido, muito acusado injustamente. E uma das poucas pessoas que o defenderam em público foi justamente o Contardo Caligares, numa coluna na Folha. Eu tenho uma grande amiga em comum com o Contardo,
eu estava me preparando assim para pedir a ela que me apresentasse a ele. Ele foi psicanalista dela. Quando eu soube da notícia do câncer, foi um câncer muito fulminante, né? Então talvez assim a pessoa que eu mais lamente não ter conhecido, porque estava ao meu alcance, tenha sido o Contar do Caligares, que aqui está ao lado do Christian Dunker, que é um dos intelectuais públicos no Brasil que eu mais admiro, né? Ele brinca muito com o humor, com a questão da cena, é um sujeito incapaz de aderir a esses circuitos de demagogia, linchamento, intimidação. Só não tive tempo de colocá-lo aqui ao lado do Olavo de Carvalho, porque ele fez isso comigo na mesma série para vocês do Estadão. Ele me colocou ao lado do Olavo de Carvalho e eu mandei uma mensagem para ele assim: fã ou hater? Ela tá ali do lado do Francisco Bosco, meu amigo Chico Bosco, de pensadores brasileiros, né, que debatem com essa tradição. Eu me considero um sujeito de centro-esquerda, mais precisamente um social-liberal à maneira de um Norberto Bobbio ou de um John Rawls, assim eu me considero. Mas eu estudo as tradições de direita, assim, aprendi muito com as tradições de direita, aprendi muito com o pensador conservador. Esse livro aqui do Michael Oakeshott, muito importante para mim, Rationalism in Politics. Eu acho o Oakeshott um dos maiores filósofos do século XX, um filósofo conservador, não concordo com tudo que ele fala, evidentemente. Eu acabei de bater o olho aqui no Robert Nozick. Não pode haver um livro mais oposto ao que eu pense politicamente, assim, como esse livro Anarchy, State and Utopia. E, no entanto, eu li esse livro de cabo a rabo, o livro está inteiramente marcado, porque é um pensador importante. Bom, se for falar de cultura brasileira, assim, Verdade Tropical, do Caetano Veloso, eu acho um livro incontornável. Porque o Caetano é sem dúvida, um imenso leitor, um sujeito muito culto, que lida com essas tradições todas aqui, mas de uma forma não sistemática, porque ele é um artista, né? Eu coloco o Caetano na primeiríssima prateleira de crítica cultural no Brasil. Darcy Ribeiro é um pensador que discutiu a miscigenação brasileira em profundidade, né? Tem o Eduardo Viveiro de Castro também. O Eduardo é talvez o pensador brasileiro dos últimos 30 anos, assim, mais original. Tem alguns textos dele que estão reunidos ali na Inconstância da Alma Selvagem, o Mármore e a Murta, e, sobretudo, a tese do Perspectiva Ameríndio, né? Que eu acho que, em parte, ele desenvolveu com a Tânia Stolze. Aquilo é um troço, assim, que vira filosofia ocidental de cabeça para baixo, né? Uma outra autora que, para mim, é absolutamente fundamental é a Françoise Doutor. Quem me conhece sabe. As minhas duas identidades principais são intelectual e pai. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu fui pai de 2 filhos, assim, num intervalo muito curto. Então eu comecei a estudar coisas sobre psicanálise de crianças e tal. E a Françoise Doutor é, de longe, a autora que mais orientou a minha pedagogia, a minha relação com os meus filhos. Eu recomendo demais. Esse livro da Elisabeth Kudinesco, eu acho um baita livro. É um livro que critica o que ela considera, e eu também, serem movimentos identitários. Eu sou totalmente a favor de defesa de minorias e, no entanto, sou um crítico do que eu considero ser o movimento identitário. O identitarismo, ele é um conjunto de premissas e métodos que surgem a partir da defesa das minorias. Mas eu tenho para mim, e é isso que eu venho defendendo nos últimos anos, assim, que é perfeitamente possível você defender as minorias, inclusive de maneira radical, sem incorrer nos problemas do que eu considero ser o identitarismo. Então, eu quis trazer vocês aqui no meu pequeno escritório, porque aqui ficam os livros com os quais eu estou trabalhando no momento. Então, eu estou escrevendo um livro novo. O que eu quero com esse livro é tentar mostrar as diferentes estratégias existentes hoje, no sentido de tentar mostrar que há outras formas de pensamento muito valiosas que não podem ser resumidas à história do pensamento europeu, ocidental, porque essa é uma
palavra, ela mesma ideológica. A rigor, não existe propriamente o Ocidente. Mas isso é um dos assuntos. Por exemplo, o objeto de um livro extraordinário, lançado pela Zahar, acho que ano passado, que é o da Nis McSweeney. Então, você tem, por exemplo, nesse momento, uma parte do movimento negro reivindicando a origem da filosofia para o Egito Antigo, por exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, um pensador senegalês, que é, sem dúvida alguma, um dos pensadores mais importantes da África do século XX, que é o Cheikh Anta Diop, né? Esse é um livro extraordinário. Então tem esse extraordinário livro aqui do Muniz Sodré, que é o Pensar na Go. Muniz Sodré, para mim, é um dos maiores intelectuais brasileiros vivos. É a questão do pensamento africano, não egípcio. O pensamento, no caso, Nagô ou iorubano. Antes da Grécia clássica, houve um período exuberante da humanidade, que é aquele que o Karl Popper chamava de era axial. Mais ou menos ali entre o século VII a.C. e o século II, você tem confucionismo, você tem budismo, você tem zoroastrismo, que é um pouco mais antigo. E o livro provavelmente vai terminar com o que seria a defesa de um pensamento brasileiro, de uma forma de pensar brasileira, que é o que o Zé Miguel Wisnik, meu maestro soberano, como o Chico Buarque costumava dizer do Tom Jobim, o maestro soberano dele, né? É o que o Zé Miguel Wisnik vai chamar de Gaia Ciência Brasileira, a partir de uma expressão cunhada pelo Stefan Zweig. O Fanon é, sem dúvida, um dos pensadores mais importantes para o debate contemporâneo descolonial. É quase paradoxal, porque, pelo menos na minha leitura do Fanon, o Fanon teve uma vida muito breve, como se sabe, né? Morreu acho que aos 36 anos. Esses dois livros foram escritos em contextos muito diferentes da breve vida do Fanon. Assim. Esse livro aqui é inequivocamente o livro de um universalista. Né? Ele fala o tempo todo, eu não vou ficar culpando as pessoas brancas de outros séculos por escravizarem os meus antepassados. Para mim, qualquer pessoa oprimida do mundo é uma pessoa que o meu senso de justiça deve... Entretanto, por que causa confusão e desconcerto? É porque esse livro aqui, sim, Nos Condenados da Terra, o Fanon tem uma postura mais aguerrida, mais dura, enquanto que esse livro aqui é um Fanon mais ligado à psicanálise, pensando o que seria a constituição de um inconsciente, de um sujeito negro em contexto colonial. Então, isso aqui é um troço, assim, desconcertante, porque são livros muito diferentes entre si. Eu não sou filósofo. As pessoas me chamam de filósofo, eu passei a aceitar... Mas você rejeita esse rótulo? Não, eu não rejeito. Eu passei a aceitar ser chamado de filósofo porque eu sou ensaísta e semiólogo. O meu doutorado é em semiologia. As pessoas não sabem o que é semiologia, dá muito trabalho de explicar, né? E ensaísmo também, assim, desde que eu fui para a TV, eu passei a falar para um público muito mais amplo, que também não conhece o que é o ensaio como gênero. Então, o mais próximo que as pessoas têm da referência de o que é um intelectual público não muito especializado é filósofo. Então eu aceitei, porque não tem problema nenhum. O que eu considero a minha tarefa é uma das tarefas dos intelectuais, assim, é dar mais complexidade às coisas. E nesse sentido, eu não corroboro certas tendências do debate público contemporâneo, mesmo às vezes de um debate público mais nichado e especializado, que é uma tendência de pensar de uma forma assim, tudo ou nada. Então, ou é isso, ou é aquilo. Isso tem uma certa dificuldade das pessoas hoje de pensar com complexidade. Então, eu procuro restaurar a complexidade das coisas, né?